sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ver o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ver o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Graça e paz, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos refletir mais uma vez. Um domingo, nesse domingo gostoso, já passamos um tempo com a nossa família. Na verdade, como estamos em isolamento social, temos passado bastante tempo. Eu espero que você tenha ajudado a sua companheira. Eu espero que você, mulher, você, homem, meu amigo, meu parceiro, tenha contribuído dentro de casa, ajudado as crianças, participado da vida deles, que isso é muito importante. Então eu quero refletir um pouco com você sobre Jesus, essa pessoa, esse personagem tão proeminente,
esse personagem tão ativo, esse personagem que rompeu as fronteiras. Eu quero refletir um pouco com você e gostaria que você pegasse a sua Bíblia, seja no smartphone, seja ela no modo convencional, e abrisse lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, e depois Romanos, capítulo 3, verso de número 22. Então, primeiramente, Mateus, capítulo 28, verso 18, e Romanos, capítulo 3, verso 22. Então, primeiramente, Mateus 28, 18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora vamos lá para Romanos, a primeira carta de Paulo, pela ordem da nossa Bíblia, capítulo 3, verso de número 22. Paulo diz assim: Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Amém, queridos? Quando você e eu estudamos as religiões e nós vamos compará-la, inclusive existe também essa disciplina, religiões comparadas. Então, quando nós comparamos as religiões do mundo e colocamos Jesus, nós vamos ver que Jesus ele é diferente dos deuses das demais religiões. Estamos fazendo aqui uma comparação. Por quê? Jesus ele é um Deus de todos, diferentemente dos deuses das religiões que nós estamos comparando, que eram deuses específicos de regiões específicas em tempos específicos. Por exemplo, se você e eu visitássemos o Egito Antigo, você vai encontrar ali o deus Ra, o deus Anubis. Essas duas divindades eram divindades do Egito de forma exclusiva, não era de outro país, bem como também naquele contexto daquela época. Se pegarmos então agora o avião e formos lá para a Índia, nós vamos encontrar naqueles milhões de deuses da religião hindu, três que vão se destacar: Brahma, Shiva e também Vishnu. Esses três deuses se destacam dentre os milhares de milhões que nós vamos encontrar ali na Índia. Porém, esses três deuses, eles também são exclusivos de uma região, bem como são exclusivos de uma religião, e bem como também estão em determinado tempo. Agora, se nós formos lá para a Grécia Antiga, voltarmos mais o tempo, nós vamos encontrar também ali Zeus, nós vamos encontrar Ares, nós vamos encontrar Hades, que são deuses da mitologia grega, de um tempo específico, dessa região específica, desse país específico, dessa cultura específica. E se formos para o Império Romano? O Império Romano, que foi o maior império de todos os impérios, o Império Romano que governou grande parte do mundo, que existia em sua época, tanto Europa como África, como Ásia, e nós vamos ver que o Império Romano que se sobressaiu, ele tinha como deuses, por exemplo, Júpiter e Marte. E esses nomes, que a princípio para mim e para você na atualidade são nomes que damos a planeta, no universo, no cosmos, mas para eles era um nome de divindades, também de uma única região, também de uma única cultura, também de um único povo. E quando nós comparamos com Jesus, Jesus ele não é Deus somente ou exclusivamente dos judeus, e poderia ainda ir mais longe, também não é somente Deus dos cristãos. Jesus, ele é um Deus universal. É isso que ele diz em Mateus 28, verso 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é um Deus universal. A sua palavra é universal. O seu reino é universal. Bem como quando encontramos Paulo tem essa teologia da universalidade de Jesus. E ele defende isso desde o início do seu ministério. Aquilo que era universal desde sempre, ele tenta tornar universal. Por quê? Porque os judeus recém-convertidos
convertido, cristãos agora, queria inibir Jesus para outros povos, para outras culturas. E Paulo então vai e começa a brigar para que Jesus ele fosse universal, como de fato é. É por isso que Paulo vem e diz em Romanos capítulo 3, que nós lemos no início: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E quando falamos sobre a universalidade de Deus, a universalidade do seu reino, a universalidade de Jesus, a universalidade da sua palavra, essa expressão universalidade de não é nova, não é do Novo Testamento. Nós vamos ver que, na verdade, ela é antiga. Inclusive, encontramos ela também no Velho Testamento. Lembra quando Deus resolve começar a sua obra messiânica, a sua obra redentora, a sua obra de redimir a humanidade? Lembra que ele chama um homem, esse homem atende pelo nome de Abraão. Perceba que os judeus nascem de um gentil. Abraão, Isaac, Jacó não eram judeus. Os judeus só vão nascer depois, ou essa expressão só nasce depois, quando a prole de Jacó, de Isaac, de Abraão, quando a sua descendência cresce no Egito, quando se torna uma nação mais à frente, aí sim nós vamos encontrar os judeus. Do contrário, Abraão era gentil. Logo, Deus, então, de todos, não só dos judeus, mas dos gentios, chama um gentil para poder fazer uma nação, Israel, que dá origem aos judeus, para que Jesus, o Messias, que vai redimir a humanidade, viesse nascer naquela região, ou naquela nação, ou naquela cultura, porque Jesus, o Messias, o enviado, o Cristo, ele precisa nascer em algum lugar. E como as nações, as culturas da época de Abraão eram politeístas, Deus então faz de Abraão o pai da fé, e não de uma fé inabalável, mas de uma fé primordial, de uma fé de primeira instância, na crença em um único Deus. Essa é a expressão, ou o significado da expressão Abraão, pai da fé, é a fé em um único Deus, e esse era era gentil, e dele nascem os judeus, onde Cristo aparece. Agora percebam o que Deus falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não são só os familiares ou os teus descendentes, Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas, porque de ti faço uma nação. Nesta nação vem então o Messias, aquele que irá se sacrificar, aquele que irá redimir, aquele que irá trazer de volta a humanidade para mim. E quando este nascer, ele vai abençoar a sua prole, ele vai abençoar a sua descendência. Quando ele vier, ele vai abençoar as famílias também, que não faz parte desse aprisco chamado Israel, dessa cultura judaica, deste povo judeu. Ele vai abençoar todas as famílias da terra. Essa universalidade de Jesus ainda também está descrita lá na genealogia de Jesus. Os judeus gostam muito de expressar a expressão Beltrano, filho de Ciclano, porque você tem a ideia de onde ele vem. Você tem a ideia da tradição da sua família, você passa a conhecer ele pelo pai, é filho desse clã. E os judeus, eles gostavam de escrever a genealogia justamente como um contexto histórico. Como se formou essa raça, como se formou este povo. E com Jesus é diferente, ele é judeu. Mateus e Lucas são então aqueles que vão se destacar descrevendo a genealogia de Jesus. E eles são perspicazes ao descrever a genealogia de Jesus. E o que é bacana, que quando você lê tanto Mateus quanto você lê Lucas, a genealogia de Jesus, você encontra nomes de pessoas que foram proeminentes
lá no passado, lá no Velho Testamento. E o que é bacana ainda é que nós vamos encontrar o nome de 4 mulheres. E por que eu acho isso bacana? Por que eu acho isso até espetacular? Porque a cultura judaica era uma cultura de extremo machismo. E eles não mencionavam mulheres. Porém, na genealogia de Jesus, foi mencionado o nome de 4 mulheres. E isso para mim está claro. A menção destas mulheres na genealogia de Jesus é para justamente mostrar a sua universalidade. Por exemplo, Tamar. A Tamar, que foi a mulher lá de Judá, depois de alguns episódios, e nós vamos ver que Tamar, ela era cananeia, não era judia. Raabe, todo mundo conhece Raabe, a única sobrevivente da cidade de Jericó, que Josué falou, vamos conquistar a cidade de Jericó, mas ninguém mexe, ninguém toca em Raabe e sua família. A única sobrevivente de toda aquela nação, junto com a sua família. Ruth era moabita. Ruth entrou na linhagem do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus. O que é bacana, que quando Moisés ele está saindo do Egito, com toda aquela multidão de judeus, em direção a Canaã, Moisés tem que passar por alguns territórios de algumas nações que existiam na época. Por exemplo, Amon e Moabe. Tanto Amon quanto Moabe estavam no caminho, na trajetória até Canaã, que Moisés tinha que percorrer e fazer. Então Moisés envia um mensageiro para essas nações e solicita a passagem, porque eles querem passar em paz. Porém, tanto o rei de Amon como o rei de Moabe não permitiu a passagem do povo de Israel. E em Deuteronômio, capítulo 23, verso 3, Moisés, então, ele profere as seguintes palavras: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. O que Moisés fez? Moisés amaldiçoou a geração de Moabe e a geração também de Amon. Eles não poderiam fazer parte da cultura judaica, não poderiam cultuar o mesmo Deus, ir aos templos dos judeus, não poderiam. Moisés o amaldiçoa. Mas o que é bacana nisso que eu vejo é que pela lei, Ruth não podia entrar no templo de Salomão, no templo de Israel, no tabernáculo de Moisés, não poderia fazer parte das leis dos cultos judaicos. Pela lei, Ruth não pode, mas pela graça do Cristo, esta moabita amaldiçoada pela lei, ela entra na genealogia desse Cristo que é fenomenal. Betseba, outra mulher mencionada, Betseba, ela era heteia, foi esposa de Davi e ela foi mãe de Salomão, o rei Salomão, e ela é heteia. Mas o que tem a ver, Rodrigo, essas mulheres na genealogia de Jesus para o contexto que você está falando da universalidade de Jesus? Simplesmente tudo. Quando você pega então a circunferência da Terra e você abre em um planisfério, você tem um mapa mundi. Pega a cidade de Jerusalém em Israel como se fosse o centro do mundo. Dali vamos colocar as cidades então dessas mulheres. Então quando você coloca a partir do pressuposto que Jerusalém é o centro do mundo, nesse planisfério, nós vamos ver então que a cidade de Tamar, que ela era cananeia, Canaã, está a oeste de Jerusalém. Quando você encontra Jericó, cidade de Raabe, está a leste de Jerusalém. Quando você encontra Moabe, que era a cidade, o país, a nação de Ruth, está ao sul de Jerusalém. E ao encontrar então os heteus, que é a cidade lá de Betseba, está ao norte de Jerusalém. Perceba que essas 4 mulheres que entraram na genealogia de Jesus,
representa os 4 pontos cardeais. E se fôssemos colocar de leste para oeste, teríamos 180 graus e vice-versa, totalizando 360. Com isso, um universo perfeito. A universalidade de Cristo para todos os pontos cardeais, em todas as direções e todas as nações. Jesus é o Deus de todos. Deus de todos, inclusive daqueles que foram alvos de injustiça, daqueles que foram alvos de opressão, como por exemplo a mulher. A mulher sempre carregou um fardo de opressão, sempre carregou um fardo de inferioridade. E nos tempos de Jesus não era diferente. Nos tempos de Jesus poderíamos dizer que ainda era pior. Poderíamos dizer que nos tempos de Jesus, conversar com uma mulher, um homem normal, civil, normal, conversar com uma mulher era perder parte do seu intelecto durante o dia. Se ele conversasse, separasse um tempo para trocar uma ideia em público com uma mulher, a concepção que eles tinham era de perder tempo e perder parte do seu intelecto. A mulher, nesse contexto do Oriente Médio, nesse contexto de Israel, nesse contexto que Jesus está inserido, ela era tão vituperada que ela era considerada como aquela que conversa com a serpente, fazendo uma alusão a Eva no jardim, que conversa com a serpente, que enganou-a. Agora, a mulher não é só aquela que troca ideia, que conversa com a serpente. A mulher, além de conversar com a serpente, ela também é a própria serpente. Ela é venenosa, ela engana o Adão, ela engana o homem, ela manipula a mente do homem. E já que a mulher, ela é este elemento tão nocivo para a sociedade, para o homem, é necessário então subjugarmos, controlarmos. É onde nasce essa ideologia que você e eu conhecemos como o machismo. Jesus, que é o Deus de todos, entra na novela da vida real e começa a criar, a quebrar esses paradigmas. Tanto que Jesus, ele é um homem, João 4, que começa a conversar com uma mulher. Ele está em Samaria. Para começar, Samaria já era uma cidade, ou Samaritano já era uma cidade desprezada pelos restantes do povo judeu. E quando Jesus chega ali, ele se assenta ao poço. Como não tem água encanada, água tratada, todo mundo tem que pegar água no poço, lugar estratégico para evangelizar. E quem chega ali, uma mulher, talvez muito bonita, e Jesus começa a puxar assunto com ela. E ela traz então uma multidão de pessoas para ouvir Jesus. Jesus tem um diálogo com ela e é ela responsável por trazer as pessoas até Jesus. Quando nós encontramos o capítulo 11 de João, o Evangelho de João, Jesus tem uma família que ele ama: Maria Madalena, Marta e Lázaro. E nessa passagem do capítulo 11, a partir do verso 21, nós vamos encontrar que Lázaro, seu amigo a quem Jesus amava, morre. E quando Jesus chega, e toda vez que Jesus ia para a cidade dessa família, Jesus pousava na casa de Maria, Marta e Lázaro, porque eles eram irmãos e amigos de Jesus. E Jesus conversa muito bem, sem problema, tanto com Maria Madalena, como também com Marta, sem nenhum problema. Além de conversar com a mulher, Jesus, ele é o cara que trata a mulher com carinho. Quem narra e descreve essa história é Marcos, no capítulo 5, verso 33. Aquela mulher, ela passa pela multidão, toca em Jesus, recebe a cura. Jesus diz: quem me tocou? E ela então com medo, mas ao mesmo tempo já pensando: é melhor eu confessar logo, e se eu tiver que apanhar eu vou apanhar, e se ele for me apedrejar, pelo menos eu sei que esse cara que eu toquei na roupa dele é o Messias, eu fui curado, a hemorragia foi estancada, então eu vou confessar. E ela então resolve dobrar os seus joelhos e falar: fui eu. Jesus, como homem judeu, poderia tratá-la de forma áspera, rude, que para ele naquela época seria normal.
Mas em contrapartida, ele resolve dizer: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Não tem problema. Não tem crise entre a gente. Fica calma. Nada vai te acontecer. Vai em paz e ser livre da tua moléstia. Além de conversar, tratar com carinho, Jesus ainda tem um episódio com uma prostituta. Jesus está pregando em determinado local e essa mulher, com essa reputação ruim, entra nesse local e quebra um vaso e começa a derramar aquele unguento, aquele perfume sobre Jesus, e aqueles que estão ali começam a molestar, começam a vituperar, começam a reclamar daquela mulher, inclusive da própria conduta do Cristo, e Jesus então elogia aquela mulher, algo inédito. Um judeu, homem, mestre, rabi, elogiando uma mulher, ele elogia. Jesus diz: não a molestais, ela fez uma boa obra. Em verdade vos digo que todas as partes, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Foi corajosa. Parabéns, filha. Você está de parabéns pela sua posição, pela sua obra feita para comigo. Jesus elogia a mulher. Agora, se o homem judeu não pode conversar, o que dizer de receber doações de mulheres? E Jesus é o mestre que quebra esse tabu, porque é o Deus de todos. Quando vamos para Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos encontrar que mulheres começam a doar pertences, finanças, para bancar o ministério de Jesus. E quem sabe os discípulos, os apóstolos ali olham para Jesus: mas Senhor, em público receber doação de mulher? Jesus fala: não vejo problema nenhum. É através desse recurso que inclusive você está comendo. Jesus é o cara, então, que é o Deus de todos, que trata pessoas que são escravizadas por causa de uma ideologia, que são vituperadas, como de fato era e é a mulher. Agora, e se fôssemos falar, por exemplo, de militares? Um soldado. Começando a princípio neste esquema do contexto histórico de Jesus. Naquela época em que Jesus estava encarnado, vivendo aqui o seu ministério terreno, nós tínhamos uma nação que dominava Israel, que era justamente o Império Romano. O Império Romano que dominou grande parte da Europa, parte da Ásia e o norte da África e as ilhas do Mediterrâneo. Era um império, rompeu fronteiras, chega a Israel, domina Israel, subjuga Israel. E quando ele chega, ele diz: a paz romana chegou. Mas quando Roma anda, passa, é deixado por detrás dela, dos seus passos, um rastro de sangue. Mulheres que se tornam viúvas e crianças que se tornam órfãos. E Jesus está pregando em determinado dia. Quem chega? Um centurião, um soldado, um militar. Obviamente a sociedade o odeia. Obviamente a sociedade tem rixa com o soldado romano, na verdade com todo o Império Romano. Ah, estou sem esposa por causa de Roma, perdi meu filho por causa de Roma, eu estou sem marido por causa de Roma, estou endividado por causa dos tributos romanos. E como esse cara ousa vir aqui em nossa região e falar com o nosso Messias? Mas ele vem e ele solicita uma audiência. Mestre, me dê permissão para falar, por favor. Quem descreve essa história é Mateus capítulo 8, verso 5 em diante. Eu tenho um servo que é muito amigo da família. Para onde eu vou, onde Roma me manda ir, eu vou e o levo comigo. É uma pessoa que não considero escravo, servo, empregado. Eu o considero membro da minha família, ele senta na mesa da minha casa. É uma pessoa que eu tenho muita estima. É um cara fabuloso. Só que está doente.
Eu não aguento ver o sofrimento dele. E gostaria que o Senhor curasse. Quem sabe Jesus sentado levanta e diz: eu vou. E ele diz: não se incomode. Assim como o Senhor, eu tenho autoridade, eu digo para um vem, ele vem, para o outro vai, ele vai. Então diga uma palavra, apenas uma palavra tua, e o meu servo será curado. Quem sabe Jesus, naquele momento que está ouvindo aquele camarada, porque é um soldado romano, Jesus, ele solta um sorrisinho e o elogia. E, além de atender, além de dar atenção, ainda o elogia. Rapaz, nem Israel, todo esse Israel aqui, nem esse povo que está aqui, tem tanta fé como eu estou vendo na palavra neste homem. Vai, e que seja feito segundo a tua vontade. Jesus o atende, Jesus o percebe, Jesus, o Deus de todos, o ouve. Jesus, o Deus de todos, também não só o ouve, como resolve cumprir o desejo e a petição daquele soldado. Jesus poderia e tinha todo o direito de dizer: mas meu amigo, você está de brincadeira comigo? Como é que você, sendo romano, vem aqui falar para mim que sou mestre judeu, cuidando deste povo massacrado, desse povo que vocês fizeram chorar, desse povo que é privado de vestes, desse povo que é privado de comida, que vocês, por causa da sua ideologia imperialista, por causa da sua ditadura, por causa dos seus ideais, subjugar este povo. Para você ter algo meu, primeiro você tem que virar judeu, se converter ao judaísmo. Aí depois que você se converter ao judaísmo, aí você tem que acreditar que eu sou Messias, aí você se converte a mim. Aí depois, como mestre, eu vou ver se você realmente merece ser atendido nessa sua petição. Jesus tinha, como mestre judeu, talvez direito de esboçar estas expressões, ou como você e eu, às vezes, só estamos esperando uma oportunidade para poder falar tudo que está engasgado. E Jesus só esperava uma oportunidade para poder falar daquele império. Jesus não fez isso. Porque quando Jesus, o Deus de todos, chega a graça para todos, inclusive para aqueles que eu e você acreditamos que não merece salvação, como os judeus acreditavam que os romanos não mereciam salvação. E quando a graça chega a restauração, chega o perdão, chega a misericórdia, chega a bondade, porque a graça agora foi inaugurada. É o que ele diz no templo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos. É a expressão de Jesus, o Deus de todos, que inaugura a graça para todos. E esse Deus de todos é também o Deus das crianças. Em determinado momento, Jesus chegou em uma determinada praça, vou assim nomear, e onde tem praça, tem sempre uma criança brincando. E quando aquelas crianças percebem que é Jesus, aquelas crianças, elas correm: titio Jesus, e quer correr para os braços de Jesus. Mas Jesus, o homem da mídia, o homem popular, ele tem uma escolta amarga, ele tem seguranças ao seu redor, ele tem os discípulos, e os discípulos começam a segurar aquelas crianças com tudo pela camiseta e puxar
aquelas crianças de forma bruta e dizia: o que vocês estão fazendo? Não moleste o nosso mestre. Essa é uma reunião para adultos. Essa reunião vocês não podem entrar. Vocês só gritam, vocês só choram, vocês só correm, vocês só pedem, vocês quebram as coisas dentro de casa, vaso, a televisão, vocês quebram tudo, vocês dão muito trabalho, então não venham atrapalhar quando o nosso mestre está ensinando. E ele expulsa aquelas crianças, joga a criança para um lado, a criança para o outro. E Jesus, olhando aquela cena, viu que as crianças ficaram extremamente chateadas. Elas queriam um beijo, um abraço do titio Jesus, e não é desta vez, porque é criança. Então eu queria crescer rápido para abraçar o titio Jesus, porque só os adultos podem chegar perto do titio Jesus. E eu queria que Jesus curou o meu primo que era cego, eu queria falar com o titio Jesus. E as crianças agora começam a sair, cabisbaixas, tristonhas, frustradas. E aí Jesus então diz: onde vocês vão? Mas por que vocês estão impedindo as crianças de vir a mim? Não as impeçais, disse Jesus. Não as estorveis. Mateus capítulo 19, verso 14. Olha o que Jesus diz: deixai os meninos, deixai as criancinhas, não as estorveis. Os discípulos que tinham a consciência ou a concepção de que as crianças iriam estorvar, na verdade Jesus olha ao contrário. Quem está estorvando as crianças são vocês. Não as estorvem, deixa elas vir, porque delas é o reino do céu. E quando Jesus fala isso, aquela criançada, como saindo da escola ou indo para o recreio, começa a correr e abraçar o titio Jesus. Aí Jesus pega uma delas, ela diz: titio Jesus, sabe o que a minha mãe me deu? O Jesus fala: o quê? Aí aquela criança diz: ela me deu um soufflé. Sério? Aí o outro puxa Jesus assim do lado e fala: titio Jesus, sabe o que meu pai comprou? O quê? Uma bola de futebol. E eu estava jogando que nem o Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho um chapeuzinho no meu colega. Jesus fala: caramba, você vai ser o próximo camisa 10 da seleção. E os apóstolos, os discípulos, olham aquela cena. Já tinham professado que ele é Deus. Já tinham professado que ele é o Messias. Aí olha e vê Deus brincando com crianças. Esse Deus de todos é o Deus que usa a criança para ensinar que o grande é o pequeno, que o grande é o que serve. Quem descreve essa passagem é Lucas, do capítulo 9 em diante. Um celeuma, uma discussão, um problema entre os discípulos, quem é o maior. Pedrão levanta e diz: ele me chamou primeiro, e ele falou que eu sou Pedro, eu sou rocha, eu sou firme, não sou molenga, Maria Mole igual vocês, e o negócio é comigo, eu sou a preferência do mestre. Aí João diz: não, mas quem deitou no tórax dele fui eu, o amigo íntimo dele sou eu sou o maior. Jesus pega a criança e diz: quem quer ser grande, seja pequeno, sirva. Tenha a paciência de ouvir como uma criança. Tenha a simplicidade, a humildade de aprender como uma criança. Tenha a pureza em louvar. Seja como uma criança. Esse é o Deus das crianças. Jesus, o Deus de todos, é o Deus dos menos favorecidos. Porque existem classes que são esquecidas, que não deveriam ser. E isso acontece após, principalmente, a Revolução Industrial no século XVIII, onde nós temos uma separação da classe social entre empresários e proletariado, aquele que tinha o dinheiro, aquele que tem a mão de obra, aquele que tem o maquinário, que tem a indústria, e aquele que precisa desses recursos e oferece a sua mão de obra, a sua condição física, em troca de um recurso financeiro para subsistir.
E nós vamos entender que essa prole, esse proletariado fica à margem, fica à deriva, fica privado de determinados direitos, fica privado de determinadas comodidades, ou até mesmo de obrigações sociais que o governo deveria dar. E estes, às vezes, desprezados, humilhados, Jesus, o Deus de todos, não tem problema com as suas vestes que estão rasgadas. Jesus, o Deus de todos, não tem problema com esses que às vezes o cheiro não é tão favorável. Jesus, o Deus de todos, não tem problema com esses que às vezes não tem um café, uma água, um pão para poder servir. Jesus viveu com os menos favorecidos, andou com eles, curou eles, tentou resolver e resolveu grande parte do problema desses menos favorecidos. Jesus se compadeceu por eles, Jesus se fez parte integrante da história deles e deles como pessoa, porque Jesus é o Deus de todos, é o Deus que ama a todos, é um Deus que nivela a todos, é Deus que percebe que todos, na verdade, estão na mesma condição de pecador, mas nesse mesmo Deus, que é um Deus de todos e dos menos favorecidos, é também o Deus dos ricos. Lembra de Zaqueu? Zaqueu desce, vou para a tua casa. Lembra do jovem rico? Jesus o ensina, Jesus o ama, Jesus é Deus de todos. E esse Deus de todos, que nos ensina, faz um convite essa noite. Vem ser como eu. Vem ser e andar e falar como eu andei, como eu fiz, como eu falei, como eu tratei. Venha enxergar o outro como a extensão de mim mesmo. E por que eu falo isso? Porque ao olhar para episódios recentes no nosso país e fora do nosso país, eu encontro uma estrutura preconceituosa e racista. Eu encontro um sistema preconceituoso e racista. E eu me recordo que em 1997, o grupo Racionais escreveu uma música, capítulo 4, versículo 3. E eu queria ler o que eles escreveram, parte do que eles escreveram, abre aspas. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais sofreram abusos, violências de policiais. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui, quem fala é o primo preto, mais um sobrevivente. Fecha aspas. É claro que os dados desta música dos Racionais estão defasados, mas não são diferentes dos dados de hoje. E, na verdade, acredito que este alerta lá de trás, de 97, parece que nada mudou em 2020. E continuamos encontrando uma estrutura de xenofobia. Continuamos encontrando o racismo imperando na sociedade. E o que seria o racismo para mim? É o afastamento da concepção e do relacionamento de um Deus de todos. Quando eu me afasto desse Deus de todos, quando eu rompo o meu relacionamento com esse Deus de todos, menos parecido com Ele sou,
e eu começo a ter então ideais de supremacia. Na verdade, eu coloco ideais de uma pseudo-supremacia. O racismo é uma visão míope de uma pessoa que não consegue enxergar o outro como extensão de mim mesmo e não consegue perceber que todo o mal que faço ao outro eu estou fazendo a mim, porque somos a raça humana. Racismo é a infantilidade. Poderia dizer, em termos mais simples, a infantilidade de pessoas que caracterizam outras pessoas pela pigmentação da pele. E tudo isso porque as pessoas se afastam desse Deus de todos. Pior do que a Covid, encontramos o racismo, porque a Covid, o corona vai passar, a pandemia vai passar, vacina vai ser descoberta, cura talvez nós vamos encontrar, vai passar, mas e o racismo? Isso é algo que está no cerne, que está no gene, e eu poderia dizer na bestialização, quando nos afastamos desse Deus de todos. Que Deus nos livre da xenofobia, que Deus nos livre do mal que eu posso fazer ao outro, me livre do mal e do engano de achar que sou superior ao outro. Que Deus livre o Brasil dos discursos de eugenia, de seleção de vidas, como se uma tivesse mais valor do que a outra. Essa eugenia, essa valorização de determinadas vidas e escolhas de vidas como se umas tivessem mais valor do que a outra, é pensamento fascista, é pensamento de ódio, é discurso de ódio, e que Deus livre o Brasil desta doença, deste vírus, desta bactéria, deste câncer. Que Deus nos ajude e que hoje possamos falar sim ao convite de Jesus. Vem ser como eu, de todos. Finalizo dizendo uma frase do Santo Agostinho: Deus cuida de um como se fossem todos, e de todos como se fosse um. Santo Agostinho, que Deus os abençoe.